Olá pessoal, namastê. Vou então dar sequência aqui com esse vídeo, né, com essas informações que eu vou passar aqui para vocês, eu pretendo então fazer a conclusão da ideia da origem do mal, ok? Eu acho que você já deve, talvez você já tenha pegado a ideia, né? De qualquer forma, vamos rever para justamente verificar qual seria aí, dentro desse contexto todo, a explicação para a origem do mal. Primeiro que, como nós vimos com a explicação do processo do decantador, se pode argumentar, mas isso é uma teoria de religião, não. Okay? Já está mais do que provado que se é uma realidade virtual. Já está mais do que provado. É só pesquisar e conversar e questionar aí por aí que você vai ver que o assunto, o tema da hipótese de simulação não é mais uma questão de uma teoria científica, é um fato comprovado matematicamente já. E como você viu, a NASA, né, em outros vídeos que eu já mencionei, a NASA já está trabalhando em cima desse assunto, e o computador, o supercomputador criado pela NASA, é todo ele baseado em sânscrito. Porque eles querem entender mais, aprender mais com essa civilização, com os devas, sobre o universo, sobre o sentido de tudo isso. Já que eles tinham informação há 10 mil anos atrás, que somente agora nós, enquanto comunidade, estamos começando a tomar consciência. Quem é essa civilização que tem toda essa informação que nós tivemos que esperar 10 mil anos, ou até mais, para poder chegar a começar a rastrear os primeiros vestígios desse conhecimento? Entendeu? É por aí. Bom, agora, o que eu quero falar especificamente é o seguinte. De toda essa explicação que eu estou dando para você é uma explicação que nós retiramos dos conhecimentos védicos. Eu não teria condições de falar isso por mim mesmo. Pela própria experiência humana, se você pegar, por exemplo, todos os vídeos que fala de Matrix, que fala de realidade virtual, que fala de simulação, se você pegar, rastrear, eu já fiz isso, tá? Algumas vezes. Mas você pode fazer pessoalmente também. Se você rastrear todos os vídeos, documentários e artigos e livros publicados sobre o assunto de realidade virtual, sobre a hipótese de simulação, você vai ouvir todos eles, todos os autores, quase que sem exceção nenhuma, falando uma única coisa: que nós estamos aqui, que nós fomos colocados aqui, que o programador nos programou aqui. Esse nível de compreensão é o que o ser humano consegue, até onde o ser humano consegue chegar. Essa explicação que eu te dei de que a alma, o ser real, não está aqui, está fora daqui, essa explicação ela só pode ser entendida quando ela é recolhida de dentro dos textos védicos. Eu não criei essa orientação. Eu só estou compartilhando com você um conhecimento que eu aprendi desses textos, dessa cultura, desse conhecimento milenar. Não foi eu que inventei essa teoria, tá? Não fica pensando que isso daí é um devaneio do Devananda, tá? E não é um devanandismo. Eu não estou fundando um novo sistema de religião baseado nas minhas... Não é nada disso. Eu estou transmitindo um conhecimento milenar que já está preparado para auxiliar o ser humano desde que o ser humano começou os seus primeiros gatinhar aqui enquanto Homo sapiens, dentro desse ovinho aqui que nós chamamos planetinha Terra. Entendeu? Então o processo de educação, o sistema de educação, ele é preparado antes que a criança nasça. Não é? Se nascer uma criança hoje, por exemplo, o governo já tem um sistema educacional para as crianças. Se começar um planeta aí, numa região da galáxia, nesse exato momento, que começam a aparecer os primeiros Homo sapiens, já tem um sistema educacional para dar assistência a esses futuros seres humanos
civilizados, que agora no momento podem ser neandertais, quem sabe. Então existe um programa de educação no universo. E esse programa de educação prevê deixar conhecimento estruturado para que o ser possa ir evoluindo e alcançar os níveis que estão sendo aguardados aí no futuro. Tá? Agora, finalmente, eu vou mencionar o ponto diretamente da questão do mal. Né? Até agora eu fiz um ajuste para facilitar, para que você pudesse assim, chegar ao ponto de compreender a colocação que eu vou fazer. Tá? O mal em si, ele é uma experiência limitada, primeiramente, é uma experiência limitada apenas dentro da primeira e da segunda série do programa. Na terceira série, o mal, a experiência do mal não aparece, justamente porque na terceira série as máquinas, que são os corpos, são projetadas a partir do éter, a configuração é completamente diferente, não tem morte, não tem doença, não tem velhice, não tem violência, não tem pessoas enlouquecidas, porque somente graduados da segunda série é que entram na terceira série, tipo um Alphaville, por exemplo, você não vai lá ver assim, pode ser que aconteça dentro das casas, né, muito particular, mas você não vai ter ali um ambiente trombadinha dentro de Alphaville, Cracolândia dentro de Alphaville, você não vai ver mendigo dentro de Alphaville. Então, assim, muitos dos problemas que existem na sociedade normal, lá fora na cidade, nos bairros normais, em Alphaville não tem. Por quê? É um bairro de primeira classe, com todo o sistema de segurança disponibilizado. Então é um lugar assim favorecido, digamos assim. Não é? E o sistema da terceira série é um Alphaville divino. Portanto, é um local preservado das misérias que são experimentadas na segunda série, na primeira série. Na primeira série, as misérias ocorrem, mas é tudo normal, é tudo natural, ninguém fica em crise. A zebra foge do leão, tudo bem, mas as outras zebras não ficam em crise existencial, porque não tem nada. É assim, é uma sobrevivência, ok? O leão morre e os leões não entram em crise por conta disso. O leãozinho morre, a família de leão, ok, fica um pouquinho, mas não entra em crise por conta. Assim, a crise moral na primeira série não acontece. A crise moral só acontece na segunda série, que é quando o ser humano começa, ou a entidade começa a experiência como ser humano. Então ele começa a conjecturar então um sofrimento moral e físico. Agora, mesmo que, tudo bem, não é que é tão, só porque é na segunda série não significa que não existe. Não, novamente, eu quero deixar claro aqui que nós não estamos relativizando a questão do mal. Ele é real, mas ele não é real objetivamente falando, tá? Ele é real didaticamente falando. Por se tratar de um programa holográfico, como num sonho, todas as experiências dentro de um sonho são sentidas, são sensíveis. Só que elas não provocam um efeito duradouro. Ou seja, ela pode causar um susto, mas é no máximo isso que acontece. Agora, quando nós entendemos que esse corpo é uma projeção, na medida em que nós vamos aprendendo a compreender esse assunto, a nossa ligação de sofrimento, de apego que produz sofrimento por conta do corpo, vai automaticamente sendo mais facilmente administrado. E os impactos morais da experiência da perda, da experiência dos sofrimentos humanos, fica mais facilmente administrado. É como, por exemplo, quando você desperta num sonho, você desperta no sonho e o avião está caindo, por exemplo. Mas você está desperta, sabe que é um sonho. Você não entra em desespero. Como você olha para todo mundo do lado, está todo mundo desesperados, mas eles não sabem que é um sonho, supomos, e você está sonhando, só que você desperta. Não, isso é apenas um sonho. Pronto, o seu desespero, o seu medo passa, porque você sabe que mesmo que o avião vai cair, não é só porque é um sonho o avião para de cair. O avião continua caindo, mas o seu sofrimento diminui, praticamente desaparece. Da mesma forma, quando esse efeito se dá
com você sonhando esse corpo. É difícil, não é fácil, não é um exercício assim que de repente, isso eu sei, mas a técnica permite chegar ao ponto de compreender que, por se tratar de uma ilusão, de um sonho, os sentimentos de sofrimentos morais ficam arrefecidos, ficam mais melhor administrados. E, claro, com isso uma série de problemas desaparecem. Problemas conceituais como depressão, melancolia, ansiedade, angústia, isso tudo também acaba desaparecendo gradualmente em função da compreensão do mecanismo. Ok? Agora, por se tratar de um mecanismo pedagógico, ele tem uma validade, de certa forma, funcional. Tá? E lembrando que o sofrimento, que nós entendemos como sendo mal, ele também tem muito a ver com a tentativa da alma de imitar a posição de Deus, controlando as demais, criando sofrimento para as demais, sofrimentos para as demais, e como consequência disso, tendo que experimentar o sofrimento justamente para assim, ter uma experiência direta de como não produzir mais esse sofrimento. E quem sabe, para aprender a não produzir mais esse sofrimento, quem sabe tendo que também sofrer. E sofrendo, ter a experiência registrada no ser, enquanto inconsciente, de tal forma que esse ser amadureça a tal ponto de naturalmente não querer machucar a outros ou explorar outros. Então é um processo de evolução. Só que, como tudo acontece dentro do mecanismo que é o simulador de realidade, troca-se de corpo constantemente. Justamente porque para que você possa fazer o refresh do computador, né? Para fazer um update, assimilar as informações que foram adquiridas e também a questão do fato de ser baseado em carbono a segunda série. Não é? A funcionalidade, na medida em que vai subindo a graduação, a qualidade do material que é utilizado vai sendo melhorado. Não é que não está disponível sim, só não está disponível na segunda série. A liberdade do mal, a experiência da liberdade dos sofrimentos, não é que não é uma irrealidade, ela só não é uma realidade para quem está na segunda série da fase de carbono. Quem está experimentando, quem está vivenciando a experiência da terceira série, não tem essa crise fundamental da questão do mal, ok? O problema, porque não aparece, não é? Não existe esse problema. Alguém que mora em Alphaville, por exemplo, acorda de manhã e não vai ficar assim pensando, nossa, quanto mendigo na frente da minha casa, poxa, o governo que não faz nada com esse lixo aqui que ninguém recolhe. Não tem esse problema. Tem sistema de saneamento. Então a pessoa, ela não precisa ter ela não tem que conjecturar sobre isso. O pessoal do lixo vai vir pegar o lixo, o pessoal da luz, o pessoal da internet, assistência não vai faltar, entende? Então a pessoa não tem do que reclamar nesse sentido. Numa fase superior, na terceira série, o mal não está presente, então essa crise não existe. Essa crise, ela é local, ela tem apenas a ver com a nossa experiência enquanto na série humana. E ela tem uma funcionalidade prática, que é justamente uma das razões de ser assim desagradável, é justamente como consequência dos nossos temperamentos desagradáveis enquanto almas condicionadas, que cometem muitos erros e que acabam experimentando as consequências desses erros, é que a percepção de que isso daqui não é um lugar agradável para estar, é que isso acaba criando em nós o desejo de não estar aqui, não é? E isso faz com que queiramos sair da segunda série, buscar alguma coisa melhor. É como alguém que de repente cresceu numa favela. Aí um dia ele está na sala dele ali, sentado no sofá, assistindo televisão e vendo pessoas vivendo em bairros bons, em casas bons. Ele começa a pensar, poxa, será que tem alguma forma de eu poder crescer na vida e sair dessa condição em que eu estou vivendo agora no momento? Então o cara vai, estuda, trabalha, luta, batalha, consegue alguma coisa na vida e muda, vai para um bairro melhor.
É assim a vida. É assim que é a vida. A gente observa a nossa situação desfavorável, onde nós estamos, não assim, não é que nos revoltamos com a situação, mas nos indignamos com a nossa situação decadente e procuramos fazer alguma coisa para melhorar. E essa é uma das funcionalidades de ter uma questão, a questão relativa do mal dentro da segunda série. Mas a origem fundamental do mal não é a alma em si. Não é justo isso. Essa afirmação de que o ser humano, que é o responsável pelo mal, não é justo. Tá? O ser humano cria sim o mal. A alma condicionada na forma humana, ela cria sim o mal. Na tentativa de ser um senhor, de ser um controlador, ela erra muito. E isso, ela pode inclusive ter atitudes friamente intencionais de provocar sofrimentos. Isso é o mal. A pessoa deseja provocar o mal. Isso vem do ser. O ser quer fazer isso. Ele deseja desfrutar da sensação de provocar o mal a outro. Ele quer saber como é essa sensação. Aí ele encontra alguém que faz o mal para essa pessoa. E se sente bem e gosta. E se não tiver um mecanismo que o interrompa, ele vai continuar assim até quando? Fazendo mal a outros. Não é? O sistema cria um mecanismo para interromper esse processo. E a pessoa experimenta mal também. Então, o ser, a alma, ela cria sim também o mal. Mas o mal não é originalmente um produto criado especificamente pela alma apenas. Isso é um reflexo, é uma condição refletida. O ponto original do mal é o fato de que o ser, a alma, traz consigo o DNA de Deus. Não que Deus seja mau. Não é isso. É que Deus, ele possui com ele poder. Só que Deus, ele possui poder e ele sabe como lidar com esse poder sem se perturbar com isso. É igual o pai. O pai da criança sabe dirigir o carro sem causar acidentes. A criança não saberia fazer isso. Então, da mesma forma, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Supremo, ele possui poder. E nós, como somos partes integrantes de Deus, nós também possuímos. Só que nós queremos utilizar o poder na intuição exatamente como Deus, controlando as demais, porque o Senhor Supremo controla todos os mundos. Ele é o programador. Ele tem o controle do programa. E nós queremos repetir esse processo. Só que a Vishnu, ele tem amor maternal infinito. Então ele controla com amor, como uma mãe. A mãe é a controladora da casa, mas ela o faz com amor. Quer dizer, pelo menos essa é a ideia, né? Tem mães que são realmente difíceis, mas de um modo geral, o princípio maternal de mãe é que ela é uma controladora, mas o faz com amor. Da mesma forma, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Supremo, Bhagavan, Vishnu, ou como você queira chamá-lo, Vishnu, eu estou mencionando Vishnu, que significa a verdade agradável que penetra tudo e acalma os corações. Olha que nome lindo, Vishnu. A verdade onipenetrante, agradável, que penetra todos os corações e os torna calmos. Isso quer dizer Vishnu. Bhagavan. Bhagavan significa o possuidor de opulências limitadas. E uma delas qual é? Amor. Que controla todas as outras opulências. É isso que são os nomes, assim, os perfumes dos nomes revelados nas escrituras védicas. Amor, amor, sempre amor. Assim, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, possui em si a natureza de poder. E também nós possuímos. E no momento em que nós queremos atuar com essa natureza, nós cometemos erros. E como nós somos pequenos deuses, também somos criadores. Só que na hora de criar, erramos. Entende? Então o mal nós criamos. Mas não porque foi uma invenção nossa. Não é isso. É um reflexo pervertido da utilização do poder. Nós só estamos tentando expressar e utilizar o poder, mas não sabemos como fazê-lo. E ao fazê-lo, cometemos erros. E esses erros produzem sofrimento aos demais. E é preciso que nós saibamos a não cometer esses erros e não causar sofrimentos aos demais. E às vezes é necessário que nós próprios soframos para entender que não podemos causar sofrimento aos demais.
E assim desenvolvemos o quê? Empatia, respeito. Na medida em que nós desenvolvemos empatia e respeito, como nós vimos no programa de simulação, de evolução, que é o princípio fundamental, é o altruísmo, a compaixão, chegamos no nível de gostar da empatia. Chegamos no nível de sentir prazer no altruísmo, sentir prazer em servir aos demais, em cuidar dos demais, em não explorar os demais, em não machucar os demais, em não matar os demais, mas sentimos prazer em conviver com os demais em harmonia, em amor. Esse é o processo, a terapia, não é? Então, se nós queremos falar em termos de uma origem para o mal, então podemos afirmar categoricamente e assim, sem nenhuma margem de insatisfação em relação a essa concordância, ou em relação a essa observação, que a origem do mal é o poder de Deus. A origem do mal é o poder de Deus. Mas lembre-se que isso não significa que Deus é mau. Só significa que ele possui poder. E nós também. E queremos utilizar. Na hora de utilizar é que cometemos o erro. Então, nós só estamos aprendendo, inclusive. É possível aprender a ter poder e amor ao mesmo tempo. Por exemplo, nas literaturas védicas, os reis são todos o sistema real, védico, o sistema ético e cultural e religioso para um rei védico é que ele se torna como o pai de todos os cidadãos. O rei é o pai dos cidadãos. Ele cuida com amor como se fossem filhos. E o rei representa a personalidade de Deus. O rei é o representante de Deus. Então o rei deve agir com os cidadãos como Deus agiria, ou seja, como um pai amoroso. Ele deve corrigir aqueles que são subversivos, que são insubordinados, que querem machucar os outros, assim como uma mãe puxa a orelha de um filho que está batendo no irmãozinho mais novo, ou fazendo alguma travessura. Também o pai, o rei, tem essa funcionalidade. Mas todo o treinamento para os reis védicos é um treinamento para torná-los pessoas santas. Era muito comum aparecer reis, personalidades santas nas famílias reais. Inclusive, filhos de reis eram muito comuns nascerem seres santos, iluminados. Por exemplo, um deles, o próprio Buda. Eu vou fazer o Buda, Siddhartha Gautama, era um príncipe. Existem muitas histórias de príncipes divinos, seres iluminadíssimos que nasciam em famílias reais. Por quê? Os reis eram pessoas piedosas, que cultivavam conhecimento espiritual, seguiam o Dharma, praticavam o Dharma e com isso recebiam o direito de serem membros da família de seres iluminados, como por exemplo Siddhartha Gautama e muitos outros que eu posso citar. Eu vou fazer um vídeo explicando a história dos 3 reis magos, para você entender o que eu estou falando. Tenho lá uma série, que é a série Aulas do Gita. Possivelmente esse vídeo vai estar disponível ali. É um vídeo onde eu conto a história dos 3 reis magos. Eu não fiz ainda o vídeo, eu não sei quando eu vou fazer, mas vai estar disponibilizado em algum momento. Tá? Então, assim, e é uma forma de ensinar o ser humano a conseguir a prática do poder e aprender ao mesmo tempo cultivar o amor. Porque na medida que a pessoa chega no ponto de se tornar um rei, a ansiedade de administrar um reino, a ansiedade de cuidar dos problemas das pessoas, um monte de gente vindo para você falar dos problemas, é muito, assim, complicado. Então a pessoa chega ali e pensa assim, nossa, se eu soubesse, eu não quereria ser rei. Pessoas que são famosas falam, poxa vida, só queria paz, sossego. Pessoas que são muito ricas, às vezes não conseguem ter amigos porque está todo mundo querendo aí tirar uma casquinha, a pessoa não consegue ter realmente amizades profundas, verdadeiras. Então, assim, é uma aprendizagem, só para conseguir exercitar essa natureza. Só que muitas entidades vivas, no processo de exercitar essa natureza de poder, é onde faz isso de uma maneira que todos passam por esse processo, cometendo erros, fazendo coisas que não é legal fazer, mas por puro egoísmo, por pura maldade, por pura crueldade mesmo, ou por ignorância, não é? E aí vai aprendendo que tem uma consequência, tudo tem consequência. E nessas consequências é que ele aprende, é onde entra o sistema já da lei do karma, não é? Vai ter um vídeo que aí na frente explicando só como que o processo da lei do karma se dá dentro do mecanismo de simulação. Ok, pessoal? Bom, então só para recontextualizar, ok?
para recontextualizar, a explicação védica, a solução védica para dar lançar luz sobre a questão do mal. A série toda é praticamente um livro. É um livro, o título é Cosmologia Védica da Origem do Mal. São 20 capítulos que formam esse livro, na forma de vídeos. Okay? Tem um livro também que eu estou escrevendo, só que vai sair no futuro. Ele está mais bem elaborado, mais detalhado, mas vai ser no futuro. Entretanto, já fica aqui a orientação, a dica, a raiz, né? No caso seria o sutra. A origem do mal é o fato de Deus ser poderoso e nós também. E o fato de nós sermos pequeninas. A única diferença é essa, que Deus é grande, é o supremo. Nós somos pequenas almas, centelhinhas. E ao exercitar a nossa natureza divina, enquanto seres poderosos que somos, como partes de Deus, erramos. E os erros produzem os sofrimentos que nós produzimos, que nós criamos, como consequência da nossa não incapacidade, mas da nossa imaturidade, nossa infantilidade espiritual, ao lidar com o poder natural que nós temos conosco como parte constituinte da nossa existência, como DNA que vem de Deus. E esse poder, na verdade, quando ele se transforma, quando ele se purifica, ele é um recurso fundamental, ele é um recurso super... com licença, ó, mosquitinho aqui, não é? Ele é um recurso fundamental para que possa haver uma experiência de amor mais profunda. Porque o poder, quando ele é puro, ele produz amor. Por exemplo, na metáfora que nós demos lá atrás, de que uma criancinha fazendo assim para o vovô, o vovô vem feliz da vida. Ou seja, a criancinha não tem noção de que está exercitando o poder, mas está exercitando o poder. Mas é um poder gostoso, é o poder do amor. Então o poder não é ruim, o poder é uma energia divina, o poder é de Deus. O poder é algo que vem de Deus, então não é ruim, é uma coisa linda, maravilhosa. A única coisa é que nós precisamos nos purificar e tornar-nos crianças, para que esse poder se torne agradável, não apenas para Deus, não é apenas para Deus, é agradável para a existência toda de todos os seres. Quando nós nos purificamos, quando nós nos tornamos mais parecidos com seres divinos, isso é agradável, não é apenas para Deus. Todos se beneficiam com isso. Então, imagina se todos se aproximarem dessa natureza altruísta, compassiva, amorosa e divina. Como que seria a convivência entre seres humanos? Então, faz sentido, não é? Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que com esse vídeo eu finalmente... não terminou a série ainda, porque tem alguns detalhes daqui para frente, são detalhes que eu vou explicar sobre como é que se dá o sistema de simulação nos seus detalhes, né? O próximo vídeo aí já tem detalhes falando sobre a questão do sistema de simulação em si, ok? Na verdade, o próximo vídeo já é um detalhe do vídeo anterior, mas você vai entender porque ele está selecionado aí. Eu me confundi agora, mas na seleção ele vai ficar bem disponibilizado na ordem, para que você possa ter a sequência, tá? Mas nesse vídeo aqui, eu encerro então o meu objetivo de compartilhar com você a origem do mal, tá? Se você não entendeu, eu sugiro que você assista novamente para entender. Mais uma vez, eu vou finalizar com a explicação. A origem do mal é o poder de Deus, que nós, centelhinhas pequenas, ao utilizar por ser parte constituinte da nossa existência, também erramos, a princípio apenas, para aprender. E para isso é preciso de um ambiente didático que não cause dor, uma hipnose chamada Yoga Nidra, ou chamada Maya, onde nós vivenciamos muitos personagens, eles desaparecem com o tempo, porém nós aprendemos sem nos machucar, porque ao despertar, finalmente, nos veremos dentro do reino de Deus, do local
onde nós nunca saímos, onde sempre estivemos. Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Namastê. Não deixe de assistir o restante dos vídeos, porque ali você vai aprender muita coisa interessante sobre que vai facilitar, coisas que vai facilitar você entender como é que o mecanismo funciona de tal maneira em que você acaba se convencendo de que você está aqui. Como que o sistema funciona para fazer com que você assim imagine que você está aqui. E é por isso que os pensadores, mesmo quando eles já entenderam a ideia da simulação, ainda assim continuam acreditando que são produtos dentro da simulação ou que estão dentro da simulação, o que dificulta a equação. Olha aí, até rimou, ok? Muito bem, pessoal. Então, dessa vez, eu me despeço. Namastê e até a próxima gravação. Acompanhe, ainda faltam alguns vídeos.